Fala, camaradinhas, Tecnologia e Classe aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre a guerra ao Irã, né? Os ataques que Estados Unidos e Israel fizeram ao Irã e qual o papel da tecnologia, entre aspas, nisso. Então nós vamos falar sobre as Big Techs, nós vamos falar sobre o uso de inteligência artificial, as táticas de guerrilha usando tecnologia que o Irã tem e como isso está afetando o futuro do desenvolvimento do mercado de tecnologia. Então nós vamos falar dos data centers, nós vamos falar de como isso está afetando o preço dos celulares, dos computadores que vocês podem comprar. O roteiro ficou bem grande, bem completo e eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Deixem o like, se inscrevam. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, o mote do que eu quero falar aqui para vocês hoje é que a gente está nesse momento meio inédito, talvez para a nossa geração, que a gente está vendo essas infraestruturas digitais, os data centers, junto com as cadeias de suprimento, se tornando as armas e também as vítimas nesse conflito, né? Então eu queria falar um pouco de como está rolando essa interação. A gente vai tentar explorar um pouco a disputa que tem sobre os recursos como o hélio, gás natural, os chips e como isso está criando um cenário que está atingindo coisas que talvez a gente não imaginaria primeiramente, como a TSMC, a empresa que faz os chips que a gente usa em todos os nossos componentes e como isso afeta a classe trabalhadora de vários países. Nós já falamos um pouco sobre isso em diversos vídeos aqui salteados no canal, né? Mas esse aqui vai ser um vídeo que vai tentar juntar alguns desses pontos num lugar só. E daí vamos falar, né, do início do conflito para quem não ouviu falar. Em 28 de fevereiro desse ano, os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva coordenada contra o Irã. Uma das coisas diferentes que teve aqui é que eles falaram muito explicitamente sobre a utilização de modelos de linguagem em larga escala para fazer a seleção de alvos em tempo real. A gente está falando basicamente da inteligência artificial decidindo como fazer os ataques. Eu trouxe aqui uma matéria da CNN Brasil em que eles estão falando, né, a IA está sendo usada nesse conflito, e daí o especialista que eles entrevistam diz lá que assim, ó, as imagens coletadas durante operações militares geram um montante gigantesco de dados que, quando processados por IA, podem revelar pistas sobre os próximos alvos, capacidade instalada e prever possíveis reações. Até mesmo prever o que pode vir a acontecer e já dar caminhos numa resposta a um ataque. Então a IA é quase o professor Jiang, né? Realmente um problema que nós temos em várias áreas, mas principalmente na área do conflito, é que a gente tem uma produção de dados muito grande e a gente fica assim, o que a gente faz com esses dados? Como é que a gente tira sentido e extrai coisas desses dados? Com inteligência artificial, com modelos de linguagem, a gente pode tentar fazer análises estatísticas e tentar tirar decisões a partir disso. Faz bastante sentido. Então tem, muitos dados que são imagens por satélites, informações que chegam como inteligência para eles, informações de vigilância das pessoas que moram naquele território, e eles podem agregar e usar isso para tentar definir possíveis alvos e decisões militares que talvez, passando por vários humanos, demorariam muito mais tempo. Então a ideia, né, e isso tem a ver também com o que o próprio Estados Unidos e Israel dizem que eles usam inteligência, é que eles estariam fazendo uso dessas ferramentas para acelerar o processo de guerra. Tem um adendo aqui, se vocês quiserem ver algo assim, tem esse vídeo aqui que não é alguém do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas é esse cara que é um ex-PM do Google, né? PM não é policial militar, é Product Manager, que ele tinha construído uma ferramenta que agrega vários dados públicos, como, por exemplo, itinerários de voos, e coloca eles todos num mapa global, e daí ele mostra aqui que quando aconteceu os ataques ao Irã, ele consegue ver no mapa dele, por exemplo, todas essas coisas acontecendo, que os voos estão indo para outro lugar, que está se fechando linhas aéreas, e a gente imagina que, pelo menos, né, o Pentágono, o Departamento de Defesa, vai ter algo assim para mais, mas talvez o cara tenha construído com Vibe Coding, inclusive, uma ferramenta melhor que o Exército dos Estados Unidos. Esse vídeo é bem interessante. E assim, eles falarem sobre esse uso de inteligência artificial meio que marca uma mudança na forma como as operações militares geralmente são conduzidas. Não que isso já não aconteça, né? O uso de tecnologia em operações militares, e não que as Big Techs dos Estados Unidos, como Google, Amazon, Oracle, já não contribuíssem com o esforço de guerra dos Estados Unidos, mas agora está se falando abertamente, nós usamos esses modelos de IA para fazer isso. E a Anthropic, né, a empresa por trás do Cloud, teve todo aquele negócio de que ela inicialmente não queria que essas ferramentas fossem usadas para uso militar e para uso de vigilância, mas o Pentágono fez uma pressão pesada em cima deles, exigindo que eles removessem aquelas restrições, porque aparentemente eles gostavam mais dos modelos da Anthropic do que os da OpenAI para fazer guerra, né? Eles achavam eles mais legaizinhos. Trouxe uma notícia sobre isso. E é bastante interessante isso, porque daí a gente vê na prática cair por terra aquele discurso de que a tecnologia é neutra,
as empresas elas só querem o avanço tecnológico, elas estão fazendo isso pelo bem da humanidade, porque rapidamente, na hora de um conflito, quando a guerra aparece, elas se subordinam para os interesses do complexo militar dos Estados Unidos, que tem muita grana, né? E isso fica muito evidente quando a gente vê a Anthropic dizendo não use minhas ferramentas para o mal, Donald Trump, a gente não quer que você faça isso. E daí a OpenAI disse, opa, a gente quer, né? A gente vende, vamos fechar um contrato aqui. O Sam Altman foi na hora fechar esse contrato, nós fizemos um vídeo muito maior sobre essa situação, né? Fica aqui recomendado para vocês. E daí, né, já deveria ser claro, mas isso mostra que toda essa infraestrutura que está privatizada na mão dessas big techs, ela não serve só para redes sociais, só para e-commerce, só para dancinha, né? Ela se tornou meio que a espinha dorsal da guerra moderna. E essas ferramentas tecnológicas são extremamente importantes e extremamente perigosas, tá? É uma privatização do esforço de guerra, uma coisa bem ao estilo Estados Unidos, e a gente está começando a entender as consequências disso agora, né? E daí, do lado do Irã, foi interessante a gente ver isso, né? Eu não sou um analista geopolítico e de guerra, então talvez eu pudesse ter previsto isso se eu soubesse, mas, dada a importância dessas infraestruturas digitais para o esforço de guerra, o Irã já avisou e começou a, de fato, atacar centros econômicos e bancos vinculados a entidades dos Estados Unidos e Israel na região. E além disso, eles deram uma lista detalhada, assim, nós vamos atacar todas essas coisas aqui que são ligadas aos Estados Unidos. Dentre essa lista, tinha várias big techs, vários data centers, tá? Então eu tirei aqui esse trechinho desse artigo. Na quarta-feira, as forças iranianas emitiram um alerta de que atacariam a infraestrutura de empresas como Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia e Oracle no Oriente Médio/Israel. O Golfo atualmente abriga mais de 70 data centers com uma capacidade entre 557 e 738 megawatts. Isso inclui 10 regiões de nuvem operadas pela Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle e Alibaba. E daí, na prática, eles fizeram um ataque a um data center da AWS, que fica nos Emirados Árabes, no dia 1º de março, né, de 2026, desse ano, danificando esse data center e fazendo que os workloads que estavam passando por ele fossem roteados para outras regiões. Então eu trouxe aqui um artigo do Tom's Hardware falando sobre isso. E um dos resultados de estar acontecendo esse conflito é que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, né? Vocês já viram aquele mapinha aí provavelmente algumas vezes. Os navios passam ali, principalmente com combustível, mas também outros materiais. E esses materiais dessa cadeia de suprimentos, eles são críticos para várias coisas que têm a ver com a produção de componentes eletrônicos, principalmente o hélio e o gás natural. O hélio é aquele mesmo hélio dos balões de hélio que tem nas festas, né? Só que ele também é indispensável para várias etapas da fabricação dos semicondutores. Ele é usado na refrigeração do equipamento de litografia de ponta, aqueles que a gente usa para fazer os chips que vocês devem estar careca de ter ouvido falar, que são os chips que a gente precisa para fazer GPU, para fazer memória. Só que o problema é que o Catar, que é um dos maiores produtores de hélio no mundo, teve as suas instalações atacadas pelo Irã e eles são responsáveis por 30 a 35% do hélio mundial. Então essa interrupção do Estreito de Hormuz vai fazer com que os custos de produção deles subam, principalmente chips de memória, RAM, processadores, e o uso desenfreado dessas tecnologias para data centers de inteligência artificial já estava pressionando o preço deles para cima, ou seja, a gente talvez veja um aumento muito maior, porque os data centers não vão querer parar de comprar esses componentes, então vai sobrar para a gente, quer dizer, não vai sobrar para a gente esses componentes. E além disso, no próprio contexto da guerra, esses componentes são importantes. O estrangulamento dessas cadeias de suprimento vai fazer ficar difícil acessar os componentes para sistemas militares avançados, como os drones, os mísseis, sistemas de comunicação avançados. A falta desses componentes prejudica a logística desses países, então componentes para aeronaves, para operação de sistemas de comando e controle que eles tenham. Isso, se o conflito começar a ser muito prolongado, pode ser uma coisa que vai fazer falta. E também se a gente tem países, como são muitos do mundo, que dependem da importação desses componentes para fazer as suas tecnologias, esses países, como por exemplo o Brasil, se torna extremamente vulnerável à falta desses chips e fica mais difícil da gente tentar alcançar a soberania tecnológica que a gente tanto fala, né? Então a gente já vem falando, né, há muito tempo, acho que já faz quase 2 anos que eu faço a palestra sobre a corrida pela IA dos Estados Unidos e a China. E grande parte do que isso significa
é a disputa pelo acesso aos chips. E isso aqui deve aumentar ainda mais agora por causa dessa dificuldade de acessar os componentes. Porém, né, essa destruição da cadeia de suprimentos não é uma coisa só para os países potências que estão tentando buscar esses componentes, não é uma coisa que acontece só lá no Golfo, longe da gente. Ela é uma coisa que, na prática, vai se traduzir como inflação no preço desses componentes e mais exclusão digital. A gente vai ter mais dificuldade ainda de acessar esses componentes. Então, a gente tem gente prevendo, né, que em 2026 e nos próximos anos a gente vai ver subir ainda mais o preço de smartphones e computadores. E isso também vai ser um aumento no custo de toda a logística que a gente pode ter no que diz respeito a componentes eletrônicos. E assim, pessoal, né? Eu sou uma pessoa que sou da área da tecnologia, eu gosto de tecnologia. É uma ironia desgraçada que essa tecnologia que nos prometeu o futuro, a cura do câncer, de todas as doenças, avanços científicos, ela é capaz de criar uma situação como essa, em que a gente tem um conflito sanguinário acontecendo no outro lado do mundo, mas isso vai afetar diretamente a capacidade do gamer aí de rodar Elden Ring no full, sabe? Eu sei que parece uma coisa mesquinha até a gente falar sobre isso, mas é que a gente tem que tentar explicar como essas coisas que estão longe afetam a gente aqui. Uma coisa que chamou muito a atenção nesse conflito foi o que o pessoal chamou, digamos, de táticas de guerrilha que o Irã usou para resistir, tá? Porque a superioridade tecnológica dos Estados Unidos e Israel é muito grande, mas daí o Irã adotou técnicas, né, que a gente está chamando aqui de baixa tecnologia, que são, na verdade, né, um bom uso de inteligência. Lembra até, por exemplo, a guerra de guerrilha que o Vietnã fez contra os Estados Unidos, que é, por exemplo, a exploração de falhas nos sensores de IA nas armas israelenses, que tem esse vídeo que correu por aí na internet, que foi postado pelo exército israelense, tá no dia 4 de março. E daí me digam o que parece esse vídeo aqui. Parece muito que eles bombardearam um lugar que tinha um helicóptero e o helicóptero não some, né? Continua ali a mesma assinatura de calor do helicóptero. O que foi dito, tá? Inclusive o pessoal fala nos comentários aqui embaixo, é que provavelmente isso era uma pintura fingindo que era um helicóptero para fazer com que eles gastassem, né, equipamentos, mísseis, ataques, gastassem dinheiro e não destruíssem nada. Ao pesquisar sobre isso, tá? Deu para descobrir que tem uma discussão dizendo que seria fake esse vídeo, que não é real isso que a gente está dizendo, que o Irã teria enganado os sensores de Israel para eles fazerem um ataque numa pintura. E o que é engraçado, tá, pessoal? Isso fala um pouco sobre uma coisa que a gente não vai explorar muito aqui, que é, né, as fake news, imagens de a criação de narrativas usando esse tipo de coisa. Porque, assim, as matérias mostram essa outra foto, que se vocês verem, né, clicarem no roteiro ali em teclas.soberana.tv, vocês vão ver que é fake pra caralho. Tem uma outra foto que claramente parece feita de IA, que ela mostra assim, tem uns desenhos de avião aqui, e daí Israel bombardeou ali, e daí o artigo diz assim, tá passando essa imagem aqui, é fake. O Irã não enganou Israel com esse tipo de tecnologia. Mas daí no próprio artigo eles falam, mas parece que poderia ter acontecido isso nesse vídeo que tem o exército de Israel postado, tá? Então é engraçado, assim, porque talvez a gente tenha visto a IA sendo usada para criar uma evidência falsa do negócio para a gente depois poder apontar para a evidência falsa e dizer assim, isso não aconteceu, mas o próprio exército de Israel postou algo que as pessoas tiraram essa conclusão, tá? Eu só achei engraçado citar isso porque fala sobre a dificuldade da gente tentar entender o que está acontecendo mesmo. Outra coisa, né, que é muito interessante é o que o pessoal chama que é a tática da saturação por drones de baixo custo que o Irã usa. Eles usam massivamente os drones que são o Shahed 136 e eles custam mais ou menos $20 mil cada. Então eles jogam vários deles num ataque e não necessariamente é para que todos eles acertem, mas é para saturar e exaurir as capacidades desses sistemas de defesa antimísseis, como por exemplo o Domo de Ferro que Israel fala, ou tem também um sistema que se chama Patriot, tá? Então chega vários drones lá no ataque, muitos deles são derrubados, mas são demais para que esse sistema derrube, então alguns chegam no alvo, por isso que se chama então um sistema de saturação. Então uma coisa que parece é que o Irã entende que essa é uma guerra de atrito e ele está usando a tecnologia de baixo custo e de uma maneira mais inteligente para tentar exaurir os recursos, para fazer o custo-benefício dessa guerra ser pior para o outro lado. E daí basicamente,
falando sobre tudo isso, né, sobre o papel das Big Techs, sobre as cadeias de suprimentos, a gente pode tentar pensar algumas hipóteses de coisas que podem acontecer no futuro. É algo que a gente está vendo, tá? E, de novo, não estou prevendo o futuro aqui, eu só estou botando algumas hipóteses, coisas que poderiam acontecer baseado no que a gente está vendo. Uma das coisas é que, se você segue o canal há algum tempo, vocês já devem ter ouvido eu falar um pouco sobre isso, mas é que, assim, a soberania digital, a soberania dos dados do país como essa nova fronteira, uma nova área de preocupação para os governos. Então, uma das possibilidades é que essa guerra force diferentes nações do mundo a buscarem uma soberania total sobre os dados e infraestrutura digital, o que poderia levar a uma coisa que a gente chama da Splinternet, que é a internet separada para cada país, tipo, onde cada país ou cada bloco geopolítico vai ter o seu próprio sistema fechado de internet, de hardware, de inteligência artificial. A gente não vai ter mais esse espaço todo aberto da internet como a gente teve acostumado durante, pelo menos eu, a maioria da minha vida. Então imaginem um mundo onde a internet não é mais global, onde a gente literalmente não consegue acessar qualquer computador que está em outro lugar do mundo, onde a gente vai ter rotas interrompidas na internet permanentemente e a gente vai ter várias redes regionais menores, cada uma controlada por potências ou alguns blocos econômicos, tá? Isso ia ser uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, porém a internet ela surgiu numa época onde o mundo estava mais ou menos assim e ela surgiu para agir dessa maneira, tá? Então eu acho que isso é bem provável, eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer mesmo. E aqui o meu queridinho, né? O colapso do bunda IA. Coloquem no comentário aí que eu falei bunda, né? O custo energético e o custo de materiais e componentes para manter os data centers de inteligência artificial já eram muito altos e já eram, né, que nem eu estava falando, provavelmente insustentáveis. Não ia dar o retorno que se imaginava. Só que esse movimento que está acontecendo, esses bloqueios, essa necessidade de usar os chips para armamentos, para equipamentos bélicos, vai fazer esses componentes ficarem cada vez mais caros e mais escassos. Então a gente pode ver nesse contexto, né, um contexto novo do que eu estava falando, por exemplo, ano passado, um estouro da bolha de ar, o fim dos investimentos massivos nesse setor e uma recessão nesse setor de tecnologia e serviços de tecnologia. Outra coisa que é interessante, que a gente precisa confirmar ainda, é que eu comecei a ouvir os rumores de que teria uma aproximação com a China e Taiwan exatamente pela dificuldade que Taiwan vai ter agora de acessar combustível, componentes, energia, por causa dessa crise global que está tendo, né? E a China já está dizendo, opa, Taiwan, onde é que você tá, sumida? E essas fábricas de chip aí, será que nós não podíamos ser amigos só? E os Estados Unidos nem a pau quer que isso aconteça, né? Então, enfim, o futuro a gente não sabe direito o que pode acontecer, mas o que a gente tem certeza é que as coisas estão acontecendo, sabe? Tinha aquele meme que era assim, não acontece nada nunca, as coisas nunca mudam. Tá acontecendo coisas e as coisas estão mudando muito rápido a todo dia. Mas em conclusão, tá, pessoal? Esse conflito no Irã, ele é meio que um microcosmo das tensões e interdependências que são centrais nesse século XXI. Essa destruição da cadeia de suprimentos, destruição do tecido produtivo, ela não é uma coisa assim, isso acontece do nada, o Trump é louco, o Trump tá tentando atacar essa coisa. Isso aqui é um sintoma desse sistema global de crises do capitalismo e um sintoma, né, da política dos Estados Unidos de tentar perseguir um ataque contra a China, de tentar impedir o crescimento da China. O que vai acontecer a partir de agora, o que as Big Techs vão fazer, né, que no caso a gente já sabe, elas estão se aliando cada vez mais próximas ao governo do Trump, mas como os governos vão responder, imaginando como, por exemplo, o governo do Brasil vai responder a esses desafios, vai moldar como a gente vai ver a tecnologia, né, a nossa relação com a tecnologia nos próximos anos e nas próximas gerações, e que nem eu já falei algumas vezes nesse vídeo, vai ser muito diferente do que a gente está acostumado, provavelmente, tá? A internet vai ser um lugar completamente diferente, a nossa relação com os equipamentos, né, a facilidade que a gente tem de conseguir hardware, acho que vai ser completamente diferente. E como sempre, pessoal, a história não é feita apenas de políticos tendo encontros, apertando mãos, fazendo ameaças. A história ela é feita pela classe trabalhadora todo dia participando da produção, né? Todo dia vivendo a sua vida, vendendo sua força de trabalho. Logo, nós podemos influenciar a história e nós precisamos nos organizar, porque se a gente não tiver organizado, a gente vai ser meramente sujeitos nessa história. A gente vai ser essa coisa que está sendo movida de um lado para o outro como um peão, porém, se a gente se organizar, a gente pode estar preparado para responder para essas crises. Então, como sempre, é um chamado aí a vocês se organizarem em partidos, em movimentos sociais, para vocês estudarem e para vocês buscarem construir essa independência da classe trabalhadora.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse roteiro foi bem longo, foi um roteiro que foi escrito pela Biana, né, que tá escrevendo também os roteiros dos vídeos ensaios aqui do canal. Os próximos 2 já estão prontos, nós estamos gravando e editando eles, então vem coisa muito legal por aí. Um beijo para vocês, um abraço, sejamos fortes, né, nos organizemos e nos vemos na próxima. Falou!